Olá. Questões tributárias, o caos urbano causado pelo desarranjo de fios nos postes da cidade pelo país, a atuação de empresas informais e a falta de regulamentação são alguns dos fatores que impactam diretamente o desenvolvimento de um dos setores mais importantes para a economia brasileira. Esse setor é o de telecomunicações. É um mercado responsável por cerca de 6% do produto interno bruto, 65 bilhões de reais por ano em tributos e mais de 2,5 milhões de postos de trabalho distribuídos entre quase 140 mil empresas. Hoje recebemos Vivian Suruagi, presidente da FENINFRA, Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e Informática. A entidade integra a CONTIC, que é a Confederação Nacional de Telecomunicações e Informática, que representa de forma ampla o setor de tecnologia e conectividade no Brasil. Vivian, muito boa noite, obrigada por nos atender e participar do nosso programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade de apresentar mais o nosso setor e esclarecer algumas dúvidas. Sim, nossa, realmente acho que é um setor tão importante, né, para a nossa economia e a gente pouco sabe, né? É, bom, você preside a FENINFRA, né? Então, vamos explicar para o nosso público o que que é a FENINFRA, quando ela foi criada e o que que ela representa hoje. Olha, eu sou presidente, eu represento a confederação, a nossa confederação CONTIC, sou presidente também da FENINFRA, da Federação de Infraestrutura de Telecomunicações, call center, provedores de internet. Nós temos mais de 20 anos como federação atuando, como diversos sindicatos patronais vinculados. Mais de 130 mil empresas estão envolvidas neste setor representado pela CONTIC e pela FENINFRA. São 2,5 milhões de trabalhadores que atuam arduamente todos os dias para manter essa infraestrutura, esse sistema funcionando. Nós recolhemos aproximadamente 65 bilhões de tributos por ano, investimos 30 bilhões somente em telecomunicações anualmente, ou seja, é um setor pujante e é importante que as pessoas entendam, que todos entendam que sem telecomunicações, sem essa infraestrutura, nós não vamos conseguir viver e ir para frente. Olha, eu vou aproveitar, né, esse começo de entrevista para dar o meu depoimento, porque eu estou no Rio de Janeiro. E ontem nós vivemos aqui uma situação muito inédita para o carioca, que foi aquela ventania. E hoje o carioca está vivendo o verdadeiro caos, né? Os cabos, quantos Sim. cabos, né, foram, enfim, né? A cidade está uma bagunça. Muita gente sem luz, sem internet, sem comunicação. E aí eu acho que a gente se dá conta, né? Hoje é um dia, eu acho que é bastante significativo nesse sentido, né? A gente depende completamente das telecomunicações para tudo hoje, né? Eu acho que as pessoas elas se deram conta mais na época da pandemia, porque na pandemia nós não podíamos sair, tínhamos que fazer reunião online, consulta médica online, aula Aula. online, os filhos aprendendo tudo online, ou seja, a telecomunicações foi muito importante, graças à seriedade deste grande número de empresas de trabalhadores, nós conseguimos manter o país funcionando, manter o sistema em pé, né? É importante, eu me lembro, há uma época atrás, quando se falava de greve de caminhoneiros, ficava todo mundo com medo, puxa, vai parar o país, mas nós sabemos que nós temos suprimentos, às vezes, para 7 dias, 15 dias, claro que nós não queremos greve desse tipo. Agora, Sim, quando você fala que para telecomunicações, para a internet, nós paramos o país. É muito mais grave, é muito mais crítico e no mesmo segundo. Então, é necessário se dar uma exato. atenção ao setor, que haja incentivo, que se veja com justiça essa questão de tributos, não é? E todos os problemas que nós ainda temos que resolver.
E é verdade, quer dizer, é no mesmo segundo. Ontem, de um minuto para o outro, eu, Sim. por exemplo, não tinha luz, não tinha internet, não tinha dados celulares, fiquei incomunicável. Para conversar com o pessoal em São Paulo, eu fiquei eu fiquei inacessível mesmo, eu não tinha nem como avisar que eu não tinha nada. Eu ficava pensando, eu falava, não é possível, eu estou em Copacabana, não falta luz nunca, nunca fiquei sem. Se eu estou sem Wi-Fi, eu tenho os dados celulares. A Claro aqui, por exemplo, ontem parou dados, parou tudo. É uma coisa muito rara, né, de acontecer. Então, assim, eu acho que é realmente. Meu pai, por exemplo, está internado. Estou dando exemplos pessoais porque eu acho que mostra bastante a importância disso. A primeira coisa que eu pensei, falei, meu Deus, meu pai está no hospital, como é que né, os aparelhos, né, você perde completamente a referência de tudo, né? Olha, nós temos lutado bastante junto ao governo com auxílio e orientação, principalmente do Ministério das Comunicações, que está fazendo um grande trabalho, juntamente com a Anatel, para que haja esta conscientização em todos os níveis, não somente no executivo, mas no legislativo e no judiciário. É fundamental que telecomunicações seja efetivamente considerado um setor essencial e vital para a população. Enquanto nós não tivermos este conceito, vamos estar sujeitos a ficarmos frágeis em cima de intempéries como esse que você citou. No sentido assim de atuação corporativa, como é que é a atuação da Feninfra hoje, como é que ela foi evoluindo ao longo do tempo? Olha, como toda entidade, nós fomos agregando as empresas, vendo a pauta, as dificuldades que eles tinham, e as dificuldades são imensas, porque, como eu lhe falei, é um setor muito pulverizado, né? Nós temos diversas áreas. E, com isso, foi-se fazendo um trabalho com pessoas com competência para crescimento e fortalecimento das nossas reivindicações. Então, atualmente, nós atuamos muito no legislativo, muito no executivo, vendo projetos de lei, por exemplo, que são interessantes, que visam o desenvolvimento do país. Nós atuamos muito no executivo para conscientizar, tentar conscientizar o efeito de algumas medidas e as necessidades que nós temos. Agora, isso tudo precisa estar trabalhando muito, muito próximo, não é? Nós temos diversos problemas tributários, nós temos problemas de fios impostos, nós temos problemas de precarização, está tudo integrado. Então, as pessoas necessitam possuir um entendimento profundo a este respeito para legislar em forma adequada, para atuarem e saírem com as decisões, portarias, ou que seja resoluções, da forma correta. É isso que nós estamos precisando. Pessoas capazes que façam isso. E essa é sempre a força da Feninfra, cada vez mais. É no diálogo, no convencimento, não adianta vir tentando entubar a fórceps, não, é no convencimento que nós vamos vencendo as batalhas que se apresentam. É claro que tem outras que nós ainda precisamos vencer, né? Vivian, eu imagino que uma dessas batalhas seja essa confusão de cabos que existe nas comunidades, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, né? É muito comum você ver uma mistura de fios, de cabos e tal. Deve ser muito difícil, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu fico imaginando, porque eu não sei nem como as coisas funcionam daquele jeito, né? Porque é um emaranhado, Olha, existe. nós Me temos, fala. isso aí é um problema histórico. O setor de telecomunicações, ele foi se desenvolvendo, ele foi ampliando. Hoje, nós temos em torno de 98% do Brasil atendido com 4G. Há alguns anos atrás, isso era inimaginável, com uma ótima velocidade. Estamos implantando o 5G rapidamente, já estamos discutindo o 6G, ou seja, nós estamos naquela fase de inovação e cada vez mais essas tecnologias elas vêm
passando num prazo mais curto, ou seja, novidade nós temos a cada vez em menos prazo. Pois bem, no início nós tínhamos poucas empresas, eram empresas mais tradicionais, maiores, e nós tivemos também diversas empresas de menor porte que se aventuraram, isso foi muito importante, a conectar o interior do Brasil, a zona rural, que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Vamos ver o quanto do PIB é gerado do setor agropecuário, por exemplo. Então, diversas empresas foram entrando para trabalhar. O que aconteceu? Para uma empresa vender a sua internet, a sua banda larga, ela precisa de pendurar o fio no poste. Desde que eu me lembro, desde 1996, se não me engano, a ANEEL, corretamente, ela disse, ela saiu com resoluções, foi em 96, 2014, 2016 ou 2017, 2022, tem várias, mas sempre dizendo, olha, empresa de energia, vocês têm um espaço do poste para ceder para telecomunicações, pendurar fios. Agora, vocês são responsáveis por verificar quem está colocando, se está colocando da forma adequada, se não está gerando risco para a população e diversas exigências. O problema é que muitas destas empresas de energia não verificaram esta condição, não fiscalizaram. Então, elas recebiam por ponto pendurado, mas não fiscalizaram. Resultado é que entrou um emaranhado de empresas, algumas que não são empresas regulares, né? E aí nós temos também um problema sério de competição, mas entraram diversas empresas que elas precisam ser regularizadas e que elas também precisam arrumar esta bagunça dos fios no poste. Isso é uma primeira ideia, tá certo, do problema. E tem também a questão do furto, né? Aqui, pelo menos, eu não sei como está em São Paulo, mas aqui no Rio, o furto de cabos é uma coisa absurda. Você passa num túnel super iluminado num dia, é inimaginável, um túnel por onde passam, né, milhares de pessoas o tempo todo, e, de repente, no dia seguinte, é um breu, não tem, porque os cabos foram roubados, né? Isso é uma coisa que você acredita que tem solução? Você acha que... Olha, não tem opção, nós temos que encontrar uma solução para isso aí. Nós temos em torno de 47 milhões de postes no Brasil, 47, 50 milhões. Desse total, 17 milhões eles estão em situação irregular. Então, na zona urbana, são 11 milhões de postes com aquele emaranhado. O que acontece? Essas empresas irregulares, elas pegam o cabo e equipamento de outras empresas regulares e roubam isso aí. Ou vende, se for cabo de cobre, vai o cobre para a sucata, ou então eles botam nas suas redes próprias. Isso aí precisa ser coibido. Nós tivemos em torno de 7,5 milhões de metros de cabos roubados no ano passado. 5,5 milhões de clientes que ficaram com a internet interrompida, com o serviço interrompido. Então, estou falando de creche, de escola, de residência, de hospital. É tudo muito problemático. E nós não estamos, nesta situação atual, conseguindo dar a devida manutenção aos serviços de telecomunicações. Então, nós temos o problema de interrupção dos serviços de telecomunicações, nós temos o problema de roubo e furto de cabos e nós temos o problema de risco para a população. É claro que as agências reguladoras, tanto a Anatel como a ANEEL, elas estão muito preocupadas com essa situação, inclusive a Anatel soltou resoluções para ir em cima de empresas irregulares, isso é muito importante. A ANEEL está finalizando a sua resolução para nós termos, eventualmente, até uma outra entidade para rearranjar, com tecnologia, para rearranjar toda essa confusão. Agora, é claro que não pode
ser todo o custo para telecomunicações, e também nós temos que ter preços adequados para os pontos de fixação cobrados pelas empresas de energia, porque hoje cada uma cobra o que quiser e nós temos variações aí de R$ 2 a R$ 38 por ponto de fixação. Então, esta é uma situação que está ficando emergencial. Certo. Viviane, a partir da década de 90, e um pouquinho lá atrás, né, com as privatizações, o setor de telecomunicações sofreu uma mudança significativa. Como é que você avalia o avanço da conectividade no Brasil? Olha, ela Hoje? foi estupenda, não é? Como eu lhe falei anteriormente, atualmente nós temos 98% dos locais conectados com 4G. E nós não estamos pensando somente na internet, nós estamos pensando em maior velocidade, menor latência. Então, nós pensamos 5G, 6G, IoT, Big Data, computação nas nuvens, inteligência artificial. O mundo é muito grande e isso aí vai trazer um grande desenvolvimento para o país. Se prevê por ano um aumento de produtividade, vamos dizer, de geração de negócio de 1,3 trilhões de dólares somente no Brasil, devido a este desenvolvimento. Mas, como eu lhe disse, é necessário que o país se conscientize da importância e dê incentivos para o setor. Certo. Agora, ainda nessa linha, o Brasil é atualmente um dos países mais conectados do mundo ou ou a gente ainda tem um longo caminho a seguir? Não, nós damos o exemplo. É só você viajar para o exterior, para a Europa, por exemplo, que os países têm uma área geográfica muito menor do que o Brasil, que você vê que o Brasil dá um banho. A nossa conectividade aqui é muito mais eficiente. As empresas e os trabalhadores, na sua grande maioria, são extremamente competentes. E nós temos uma coisa que nenhum país tem, é a grande competição que existe aqui no Brasil. A competição faz com que você queira ser melhor, que você seja mais atrativo, inclusive com questões de preços, né? E de qualidade dos serviços. E isso aí que enaltece o Brasil em telecomunicações, né? Vivian, tem um ranking, assim, qual é o lugar do Brasil, assim, no ranking de telecomunicações? Eu não Mundial? conheço um ranking que seja geral. Os rankings que eu conheço é assim, a conectividade. Conectividade no Brasil, no último levantamento que eu vi, o Brasil está em primeiro lugar disparado, disparado. Agora, Quais são também as... está Oi, perdão. disparado com problemas, desculpe, com problemas que Ah, nós precisamos resolver. Só que este ranking não existe. são muitos desafios, né? É muito. Muitos desafios. É. Bom, a gente está quase chegando aqui no final, queria te perguntar uma coisa. Quais são as principais questões tributárias que afetam negativamente as telecomunicações? Bom, nessa questão tributária, um assunto que me preocupa bastante, que preocupa o setor, é a questão do valor, da forma como ela foi concebida. É claro que o pressuposto de vamos unificar e vamos simplificar é extremamente importante, isso é muito bom para o país, né? Devido ao emaranhado de leis, vamos chamar assim, que existem com relação a tributos. Porém, a reforma tributária, ela beneficiou o setor da indústria. Aliás, não vou dizer que beneficiou, ela tratou com justiça o setor de indústria, mas o setor de serviços, que ele é preponderantemente intensivo em mão de obra não gera creditamento, não gera abatimento, prejudicou as empresas. Porque, não tendo creditamento, as empresas vão ter em torno de um aumento de 10% de aumento de custos devido a esse novo tributo da reforma tributária. Ora, se a empresa de serviços não conseguir repassar para o seu tomador, para o seu cliente, este aumento de valor, ela simplesmente vai quebrar, vai fechar, vai ter desemprego muito grande, né?
Então, estamos conversando bastante com o governo para conscientizar neste sentido, porque telecomunicações, nesta situação de ser fundamental, por que ele não está sendo tratado de forma fundamental? E com esse valor expressivo do IVA, que está se falando de 28%, num setor de serviços que representa 70% do PIB, 60% da mão de obra, isso é inconcebível. Nós temos também os problemas, por exemplo, de split payment no setor, é muito interessante, mas a nossa cadeia é muito longa, nós temos pagamentos de data center, de empresas de redes, de software, de fornecedores mil, e, no final das contas, eu só vou ter o creditamento se o meu fornecedor ele pagar os seus tributos. Então, nós vamos ter que ser responsáveis pela parte tributária do meu fornecedor, quer dizer, o risco meu é total e o risco do governo é zero. Nós temos também a questão de fundos setoriais que eles entram não podem entrar no IVA, isso aí tem que ficar bem claro, né? Uhum. Agora, Vivian, o tão polêmico tema, né, do fim da escala 6x1, que está lá no Senado, enfim, impacta o setor? De que forma? Olha, essa discussão da escala 6x1, ela é muito importante. É claro que é bacana o funcionário, o trabalhador, ele ter uma folga maior, não é? Agora, basear esta discussão no discurso de que vamos aumentar a produtividade, essa questão de aumento de produtividade, ela depende de melhoria de gestão, modernização, investimentos, capacitação, educação, treinamento, tecnologia, e um mundo que é toda segurança jurídica. Quer dizer, isso aí é algo que vem ao longo do tempo. Aí nós vemos o IPEA, ele soltou uma pérola dizendo, não, é muito fácil, ou as empresas aumentam a produtividade, ou então elas contratam mais. Não é? Como vou aumentar a minha produtividade se desde, me parece, 2014 até 2024, o aumento foi de 0,1%? Se nós temos estudos da CNI dizendo que o gasto a mais por ano nos setores de agropecuária, serviços, comércio, indústria, vai ser de 178 bilhões de reais. Onde é que nós vamos arrumar dinheiro para isso aí? Se este aumento, essa redução de carga para 40 horas gera um aumento de 10%, e a redução de carga de trabalho para 36 horas gera um aumento de 25%, como é que nós vamos encontrar uma solução para isso aí de forma imediata mágica? Então, nós temos que nos abstrair da discussão política e termos seriedade nesta discussão. É importante esse posicionamento do governo defendendo esta causa social, é muito importante, mas, por outro lado, nós temos que aprofundar a discussão. Concordo. Vivian, a gente está no ano eleitoral, para encerrar, vou te fazer essa pergunta. A gente está no ano eleitoral, com a eleição de presidente, congresso, governadores. A federação tem apresentado assim, as principais reivindicações da entidade para os candidatos para que algo seja feito nos próximos governos? Olha, não apresentamos ainda porque nós estávamos aguardando as convenções e as confirmações dos candidatos. Verdade. Como agora está se confirmando, nós certamente iremos, desculpa o termo, ficar no pé dos candidatos. Maravilha. Bom, vou deixar aberto o espaço aí para as suas considerações finais. Primeiro, eu agradeço muito a oportunidade, eu que agradeço a oportunidade, né? Normalmente, o setor de telecomunicações, ele não vem muito falar sobre o setor, e isso é importante agora. O que eu gostaria é que a população nos auxiliasse, né, todos os setores, a incentivar uma conscientização da importância de telecomunicações, né, que afeta a todas as atividades, e nos auxiliar nessas
discussões sobre 6 por 1, nessas discussões sobre a reforma tributária, nessas discussões sobre o grande aumento de tributos, que, teoricamente, eles vêm para cobrir ações ditas sociais ou rombo fiscal, nós precisamos trabalhar juntos para encontrar a melhor solução para o país. Obrigada. Perfeito. Vivian, muito obrigada. Então, Vivian Suragi, muito obrigada pela sua participação, pela aula aí de telecomunicações. Muito obrigada pela sua participação, que a gente volte a conversar em breve. Sem dúvida. Obrigada, viu? Boa noite.